Não é exagero dizer que o tanque definiu a guerra em terra entre 1939 e 1945. Quando a guerra terminou e todos os lados começaram a desarmar, eles se encontraram literalmente com dezenas de milhares de tanques agora excedentes em seus arsenais. Muitas dessas máquinas de guerra inevitavelmente se encontraram na ponta de uma tocha de sucateiro, pois foram desmontadas, derretidas e renascidas como bugigangas de tempos de paz, mas igualmente, um grande número dessas máquinas comprovadas, modernas e amplamente disponíveis agora estavam sendo observadas por outros exércitos ao redor do mundo, como uma maneira de modernizar rapidamente e relativamente barato suas próprias unidades de tanques. Como resultado, para muitos desses tanques, o combate estava longe de terminar. Esta é a história de como dois dos tanques mais icônicos da Segunda Guerra Mundial voltaram para a luta com proprietários antigos e novos, vez após vez, muito depois de deverem ter sido confinados a OS livros de história. Eles eram o M4 Sherman americano e o 34 da União Soviética, e esta é a incrível história deles. Bem-vindo às guerras do mundo. Ao contrário do glamour das aeronaves de combate ou do espetáculo de poderosos navios de guerra, os tanques muitas vezes foram deixados de lado na admiração do público em geral, cobertos de sujeira, óleo, pólvora e muitas vezes sangue. Os tanques apresentam um lembrete sóbrio da dura realidade da guerra que muitos prefeririam esquecer ou ignorar. No entanto, tanto o M4 Sherman quanto o T-34 conseguiram romper essa barreira e se tornaram símbolos da luta contra a tirania nazista. As notícias sobre as batalhas com esses tanques narravam as audaciosas façanhas das tripulações. Devido à aparência única e à grande quantidade produzida, eles rapidamente se tornaram conhecidos do público. No entanto, os filmes de notícias desses tanques entrando em ação muitas vezes disfarçavam suas deficiências diante dos melhores tanques alemães, como o Pantera e o Tigre. Mesmo o T-34, com sua famosa armadura inclinada, era uma desvantagem ao encarar o canhão de 88 mm do Tigre. Felizmente, nenhum dos tanques alemães foi construído em números reais para ameaçar os 10 de milhares de Shermans e T-34s. Na verdade, foi a capacidade dos aliados de produzir em massa ambos os tanques e adaptá-los a novas ameaças que os tornou um grande sucesso. No breve período de lua de mel entre o leste e o oeste imediatamente após a guerra, houve muita discussão entre as várias tripulações de tanques da América, Grã-Bretanha e União Soviética sobre qual era o melhor tanque, o Sherman ou o 34. Os soviéticos, na verdade, operaram poucos dos modelos anteriores do Sherman no início da guerra e geralmente ficaram impressionados com ele, mas o T-34 se adequava melhor às necessidades e doutrinas da União Soviética. Ambos os tanques eram bastante bem protegidos de todas as armas alemãs mais pesadas na parte frontal, mas geralmente o Sherman era visto como sendo mais fraco nas laterais com seu casco plano, em comparação ao T-34 que tinha uma armadura inclinada por todos os lados. No entanto, é geralmente acordado que os métodos de fabricação americanos significavam que a armadura do Sherman era pelo menos mais confiável, enquanto não era incomum que imperfeições aparecessem no AT-34, o que muitas vezes causava um problema horrendo chamado spalling. Os projéteis alemães que não conseguiam penetrar a armadura do 34 faziam com que o metal do lado interno do buraco se estilhaçasse, espalhando estilhaços dentro do tanque, matando ou mutilando a tripulação. As duas áreas em que os Shermans realmente se destacavam, no entanto, eram em sua maior confiabilidade e no design mais amigável para a tripulação de suas torres. Havia também significativamente mais Shermans equipados com rádios do que T-30 e 4S, dando a AOS comandantes maiores níveis de coordenação. Na época, era um debate interessante sobre quem tinha o melhor dos dois tanques e permaneceria para sempre puramente acadêmico. Mas à medida que a década de 1940 deu lugar à de 1950,
esse debate passou de teoria para uma realidade mortal. No rescaldo imediato da Segunda Guerra Mundial, os impérios do Velho Mundo lutavam para manter suas possessões ou realizar uma retirada ordenada que não os levasse ao mundo comunista. O bruto Sherman britânico entrou em ação na Indonésia menos de um ano após o fim da guerra contra os insurgentes, mas foi na Índia, Paquistão e China que o Sherman veria seu uso mais extenso no período pós-guerra imediato com o Japão derrotado. A China voltou à sua guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas. Os EUA tentaram ajudar os nacionalistas fornecendo-lhes armas, incluindo tanques Sherman, mas foi em vão, e os nacionalistas foram forçados a recuar para a ilha de Taiwan. Muitos Shermans foram capturados pelos comunistas e usados por um breve período, até serem substituídos por tanques fornecidos pelos soviéticos, como o T-3485 que os chineses copiariam mais tarde. Quase imediatamente após ganharem sua independência da Grã-Bretanha, tanto a Índia quanto o Paquistão entraram em guerra, e neste caso, ambos os lados estavam equipados com Shermans ex-britânicos e americanos de vários modelos. Muitos dos Shermans paquistaneses permaneceram em serviço tempo suficiente para ver ação na Guerra Indo-Paquistanesa de 1965, onde enfrentaram armaduras indianas mais modernas, bem como outros Shermans e tanques Centurião britânicos mais poderosos. Eles voltariam a entrar em ação na Índia em 1971, mas já mostravam sua idade em comparação com os veículos mais novos então em uso por ambos os lados. Dividida entre Norte e Sul após a Segunda Guerra Mundial ao longo do paralelo 38, a Coreia do Norte comunista invadiu o Sul em 28 de junho de 1950, com o apoio material de Joseph Stalin, que treinou e equipou-os com as versões do T-34 armadas com um canhão de 85 mm. As forças dos EUA e aliadas rapidamente enviaram tropas, tanques, aeronaves e navios de guerra para a Península Coreana para contra-atacar. E aqui eles aprenderiam pela primeira vez a eficácia do T-34. As tropas americanas que usavam a confiável e velha bazuca descobriram que o T-34 era quase impervioso a projéteis de bazuca, salvo algumas exceções. Não era incomum para o 34 receber até 20 projéteis de bazuca e continuar lutando como contra-ataque. Os americanos mobilizaram o máximo de seus próprios tanques que puderam reunir. O Sherman, em sua forma M4A3, e 8, conhecido simplesmente como Easy 8 por sua tripulação, ainda era o principal tanque americano nas rodadas iniciais e provou ser um contraponto eficaz ao T-34. Apesar de suas respectivas vantagens e desvantagens no design, descobriu-se que ambos os tipos eram igualmente letais um ao outro. Mas o treinamento superior e a adoção de projéteis perfurantes de armadura de alta velocidade inclinaram a luta a favor dos americanos. No entanto, eles nunca subestimaram o T-34, e sempre os trataram com respeito, mesmo quando tanques americanos mais poderosos entraram nas lutas, como o M-20 e 6 Pershing e o Mi-40 e 6 Patton. Com a adição de intenso apoio aéreo, os EUA e seus aliados conseguiram virar o jogo contra o T-34, mas lutar contra outros tanques é apenas uma parte da missão de um tanque. Na maioria das vezes, o Sherman se encontrava tendo que se defender de ondas de infantaria norte-coreana e mais tarde chinesa, que podiam se aproximar sorrateiramente dos tanques americanos e invadi-los, plantando explosivos em áreas vulneráveis. Não era incomum tantos soldados norte-coreanos escalarem um tanque, que os tanques aliados teriam que atirar uns nos outros com fogo de metralhadora, ou simplesmente continuar girando a torre para derrubá-los. Na Coreia, o Sherman mais uma vez prestou um ótimo serviço ao exército dos EUA, mas o tempo estava alcançando esse venerável guerreiro. A União Soviética agora estava colocando em campo tanques T-54 e T-55 mais avançados, e então, em 1957, os Shermans foram dispensados do serviço, mas deixaram uma impressão indelével no exército dos EUA e no povo americano. Com mais Shermans sendo liberados do serviço ativo, isso significava que havia mais veículos à venda para exércitos amigos, e havia muitos interessados. Mas não seria a última vez que esses dois tanques lutariam em lados opostos.
Talvez um dos usuários mais interessantes do Sherman no mundo pós-guerra tenha sido a Gendarmerie Francesa, uma das duas forças policiais nacionais na França que, embora seja um ramo das Forças Armadas Francesas, funciona sob a jurisdição do Ministério do Interior. A França começou a retirar seus Shermans do serviço do exército na segunda metade da década de 1950, época em que o próprio programa de fabricação e design de tanques da França estava bem encaminhado. No entanto, esse período da história foi turbulento e a França estava continuamente envolvida em guerras para manter seu império desmoronando na Ásia e na África. Os franceses sofreram uma humilhante derrota nas mãos do Viet Minh na Indochina atual Vietnã e foram imediatamente jogados em uma batalha para manter a Argélia. O Sherman viu graus variados de serviço em ambos os conflitos, até serem substituídos por novos designs franceses. No entanto, em 1961, o ânimo público para continuar a luta pela colônia africana estava diminuindo, e ao descobrir que seu governo estava entrando em negociações secretas que levariam à independência da Argélia, vários oficiais de alta patente que se sentiam traídos organizaram um golpe para tomar locais-chave na Argélia. Eles também exigiram apoio de seus camaradas na França, levando o país a parecer estar à beira de uma guerra civil. Os Shermans da Gendarmeria foram, portanto, colocados nas ruas como precaução, assumindo posições defensivas em torno de edifícios-chave na França, como o edifício da Assembleia Nacional Francesa, mas no final, uma transmissão feita pelo líder de guerra Charles de Gaulle, pedindo às tropas que rejeitassem as ordens do golpe, fez com que todo o golpe desmoronasse após apenas 5 dias, enquanto os Shermans, felizmente, não tiveram que disparar nenhuma arma. Seu uso sozinho demonstrou a gravidade da situação. Eles se mantiveram no dia em que a França poderia ter caído. Desde o momento em que o Estado Judeu de Israel nasceu em 1948, tem sido um foco de destruição e conflito. Desesperados por quaisquer armas que pudessem conseguir, os israelenses compraram tanques de qualquer fonte que pudessem encontrar, mesmo que fossem obsoletos. Isso incluía tanques franceses pré-guerra, como os Hotchkiss 30 e 9S e os Renault 30 e 5, bem como alguns tanques britânicos remanescentes, como o Cromwell e um M4A2 Sherman, que inicialmente não tinha sua arma principal. Reconhecendo a eficácia deste tanque, os israelenses começaram a vasculhar os ferros velhos da Europa em busca de mais, e adquiriram 30 M4S de um ferro velho italiano que os israelenses reconstruíram para condições de combate antes de enviá-los para lutar contra seus novos vizinhos árabes. Mais Shermans foram adicionados ao inventário na década de 1950, e estes viram serviço durante a malograda Guerra de Suez em 1956 contra o Egito, que havia começado a receber grandes quantidades de ajuda soviética, incluindo 3.485S, fabricados na Tchecoslováquia. De fato, serviram juntamente com os Shermans egípcios, que eles haviam atualizado com torres do tanque leve francês AMX-13. A vizinha Síria também recebeu T-34S, que frequentemente escaramuçavam com os israelenses ao longo de sua fronteira, no início dos anos 1960, pressentindo outra grande guerra a caminho. Os israelenses sabiam que precisavam atualizar suas forças de tanques para mantê-las relevantes diante dos tipos soviéticos mais avançados. Israel já havia sido um grande cliente de equipamentos militares franceses e, portanto, olhou para Paris em busca de ajuda para melhorar seus Shermans, equipando armas mais poderosas. Conhecido como Sherman M50, este novo tanque teve que ter pesos anexados à parte traseira das torres para contrabalançar o aumento do peso das armas. Melhorias também foram feitas na suspensão e mais tarde foram novamente atualizadas com um novo motor diesel Voito Cummins de 460 cavalos para conversões posteriores. Em 1967, o conflito que vinha se formando por décadas finalmente veio na forma da Guerra de 6 Dias. Os Super Shermans armados com 105 mm provaram ser mais do que capazes de destruir os T-34, T-54 e T-55 árabes, embora os Shermans fossem igualmente vulneráveis às armas dos tanques inimigos. No final, como havia sido provado tantas vezes antes e desde então, foram as táticas superiores dos israelenses que foram o fator decisivo.
O Egito sozinho perdeu cerca de 251 T-34s na guerra. Curiosamente, o exército sírio usou seus T-34S ao lado de vários tanques ex-alemães contra os quais os T-34SS eram famosos por lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Esses antigos inimigos agora estavam do mesmo lado. Em 1973, os Shermans israelenses estavam lentamente se retirando quando os exércitos árabes lançaram uma ofensiva brutal com o objetivo de esmagar o Estado de uma vez por todas. A Guerra do Yom Kippur provavelmente foi o momento mais próximo que Israel chegou da derrota. E o uso de Shermans da era da Segunda Guerra Mundial na linha de frente parecia demonstrar o quão desesperadora era a situação deles. Os Shermans agora estavam terrivelmente vulneráveis graças ao uso generalizado do míssil A3 Saga pelos exércitos árabes, mas novamente táticas superiores e a ajuda americana salvaram Israel. Após a guerra, cerca de 100 dos Shermans israelenses foram rearmados com canhões de suporte médio de alta velocidade de 60 mm importados da Itália e vendidos para o Chile, que ainda os utilizava no final do século. No entanto, não foi a última vez que o Sherman veria ação no Oriente Médio, já que o Irã os usaria em sua guerra contra o Iraque na década de 1980. Os Shermans sofreram muito contra os iraquianos melhor equipados que capturaram vários exemplares, que foram então descobertos pelas tropas americanas durante a Operação Liberdade Iraquiana em 2003. Cuba comprou 7 tanques Sherman do EUA para servir na luta contra as guerrilhas comunistas lideradas por Fidel Castro, o leste vendo ação contra as forças de Castro na Batalha de Santa Clara, onde pelo menos um foi capturado pelos rebeldes após as forças do governo serem derrotadas. Depois, Cuba começou a receber T-34S da União Soviética, e estes veriam ação contra os Shermans novamente, desta vez numa praia cubana, quando forças apoiadas pelos americanos opostas ao regime comunista de Fidel Castro em Havana desembarcaram em 17 de abril de 1961 na invasão conhecida como Baía dos Porcos. As unidades pró-americanas estavam equipadas com 10 Shermans, e durante sua breve fuga da cabeça de praia, eles são creditados com a destruição de um 34 do exército cubano. Comandando pessoalmente o contra-ataque cubano, é relatado que o próprio Fidel Castro o escreveu na primeira coluna de T-34S, que enfrentaram os Shermans, destruindo 2 deles e forçando os invasores de volta às praias. Outro Sherman foi destruído pelo piloto nicaragüense Ernesto Guerro, pilotando um Hawker Sea Fury para a Força Aérea Cubana. Em apenas 24 horas, a desastrosa invasão terminou com a rendição dos invasores. Em outra parte da América do Sul, a Nicarágua adquiriu 4 Shermans ex-americanos para combater a Frente Sandinista de Libertação Nacional que se opunha ao ditador governante. Os Shermans foram usados em amargas lutas de casa em casa, entre 1978 e 1979 antes do governo cair. O Vietnã do Norte recebeu grandes quantidades de ajuda da China e da União Soviética durante a Guerra do Vietnã, mas não foi até os americanos começarem a se retirar que eles começaram a implantar as unidades blindadas com qualquer força real. Estes incluíam tanques do tipo 58 construídos pelos chineses, que eram uma cópia do T-30 e 485. Eles tiveram um papel restrito na pressão sul, enquanto tanques chineses e soviéticos mais eficientes lideravam, já que os vietnamitas do sul ainda estavam equipados com tanques americanos mais poderosos. Eles voltariam a entrar em ação na defesa de um Vietnã, agora unificado em um longo, brutal e sangrento conflito de fronteira com o Camboja. Começando em 1978, e depois novamente contra a antiga aliada do Vietnã, a China, em 1979, outro operador menos óbvio desses tanques, desta vez, o T-34, era a Guarda Nacional Cipriota, situada no estrategicamente importante Mar Mediterrâneo Oriental. A ilha de Chipre tem sido dividida ao longo de gerações entre os gregos e os turcos.
Ao longo da década de 1960, o governo cipriota estava envolvido em uma série de batalhas acirradas com a milícia cipriota turca, forçando o governo a emitir uma exigência por veículos de combate blindados, que foi satisfeita pela entrega de 35 tanques T-34 armados com canhões de 85 milímetros. Esses tanques apoiaram um golpe cipriota grego contra o governo patrocinado pela própria Grécia. Em defesa do povo turco em Chipre, a Turquia lançou uma invasão surpresa ao norte da ilha em 20 de julho, embora em grande parte superados pelas forças turcas que utilizavam tanques americanos mais novos. Os T-30 e 4 cipriotas gregos lutaram batalhas acirradas contra as forças de invasão turcas, destruindo 2 posições defensivas entrincheiradas e 2 blindados de pessoal M113. Transportadores na praia antes de serem repelidos, apesar de seus melhores esforços, os C-34s gregos pouco puderam fazer para conter as forças turcas que possuíam poder aéreo esmagador e armas antitanque mais novas. Pelo menos 12 T-34s foram relatados como destruídos ou abandonados nos combates, que duraram até 18 de agosto de 1974, após o qual a área turca do norte da ilha permaneceu independente do sul. Em 1975, Angola tornou-se independente de Portugal e imediatamente se viu como prêmio em uma luta pelo poder entre facções internas rivais, apoiadas por países da região e além, que tinham seus próprios interesses no futuro do país. Dessas nações estrangeiras, uma das mais proeminentes foi Cuba, que apoiou os marxistas dentro da facção conhecida como FFA. Os cubanos implantaram seus próprios T-3485S, bem como facilitaram a entrega de T-34S para os marxistas que os usaram em sua luta pelo poder. Em julho de 1975, um pelotão de T-34s cubanos apoiou as tropas da FAPLA enquanto eles retomavam a capital de Luanda. Os T-34S foram fundamentais para uma vitória esmagadora para a FAPLA. Lutar contra a infantaria mal liderada era uma coisa, mas o real era da vizinha África do Sul, que apresentava sua poderosa força de tanques Centurião, fabricados pelos britânicos, liderados por comandantes experientes. Em 7 de outubro de 1975, os T-34S cubanos se envolveram com uma força sul-africana pela primeira vez, mas a luta foi inconclusiva. Enquanto isso, os T-34s cubanos e FAPLAT, juntamente com os mais novos T-55, continuaram a batalhar contra as facções opostas, mas à medida que as forças sul-africanas continuavam a se envolver na luta, as perdas cubanas e FAPLA-34 aumentavam, enquanto a África do Sul capturou 8 exemplos em 1981 completos com munição e peças de reposição. Um número muito pequeno também encontrou seu caminho para as mãos de outras facções, mas seu uso foi limitado à medida que eles ficaram sem peças de reposição e munição. Durante os conflitos na década de 1980, os T-34S foram lentamente retirados das linhas de frente, substituídos pelo mais novo T-55, e foram relegados a defender campos de aviação e bases ou a desempenhar um papel de treinamento. A guerra terminou em 1988, mas irrompeu novamente em 1990, e enquanto se via 34S sendo retirados de suas bases, não está claro se eles foram usados em combate antes de serem completamente retirados de serviço. A Iugoslávia existiu em uma posição um tanto única durante a Guerra Fria. Um país comunista, o líder iugoslavo Marechal Tito rejeitou a autoridade soviética, preferindo manter seu país independente. Como resultado, as forças de Tito receberam ajuda americana no final dos anos 1950, que incluiu um número de Shermans excedentes, que complementaram grandes números de tanques soviéticos, como o T-34. Em 1990, com o colapso do comunismo em toda a Europa, a Iugoslávia começava a se fragmentar ao longo de linhas étnicas, provocando uma série de décadas de guerras brutais e sangrentas pela independência. O Estado iugoslavo da Sérvia detinha grande parte das forças de tanques do exército iugoslavo, e isso incluía tanto Shermans quanto T-30 e 4SAE. Não está claro qual papel, se houve algum, os Shermans básicos desempenharam nos conflitos,
mas os T-34S certamente foram usados pelas forças bósnias, croatas e sérvias que se esforçaram para obter qualquer veículo blindado que pudessem encontrar, sendo uma guerra civil. Muitos dos combatentes estavam armados com pouco mais do que um rifle, e assim o T-34 de mais de 40 anos ainda era útil para limpar cidades e vilas de grupos de milícias, bem como auxiliar na chamada limpeza étnica. Pelo menos um T-34 sérvio foi fotografado tendo sido destruído durante o cerco de Vakova em 1991 e vários outros exemplos seriam fotografados destruídos, ou abandonados ao longo dos anos 90, muitas vezes com marcas pintadas de forma rudimentar, representando suas respectivas facções, indicando que foram amplamente utilizados durante o conflito. Talvez ainda mais rudimentares do que essas marcações foram os esforços para melhorar a proteção do T-34, particularmente com as forças bósnias e croatas, que tiveram que enfrentar os sérvios, muitas vezes melhor equipados. Os T-34s foram vistos cobertos com qualquer coisa, desde sacos de areia até painéis de borracha e sucata de metal, qualquer coisa que reduzisse a eficácia de armas, como granadas propelidas por foguete, mesmo que ligeiramente. Um dos incidentes mais notáveis envolvendo o AT-34 ocorreu em 3 de maio de 1995, quando um T-34 sérvio atacou um posto avançado da ONU ocupado por tropas do 20 e um Degree Regimento de Engenheiros Reais do Exército Britânico. 6 soldados britânicos ficaram feridos, um dos quais sofreu lesões que mudaram sua vida durante o incidente. Quando a OTAN iniciou sua campanha aérea contra as forças sérvias, muitos de seus 34 cumpriram sua última missão como iscas para o poder aéreo da OTAN destruir, poupando assim os tanques mais capazes ainda em serviço. Acredita-se amplamente que os 34S sobreviventes foram retirados de uso pelos novos países que uma vez formaram a Iugoslávia até 2002. Em uma era de drones e bombas inteligentes, parece inconcebível que, enquanto o Sherman se retirou, o T-34 permanece em combate, mas é de fato verdade. Os T-34S ainda estavam sendo usados por várias facções no Afeganistão antes da invasão liderada pelos EIUA em 2001. Estes haviam sido entregues para uso como veículos de segurança interna durante os dias do governo pró-soviético nos anos 70, mas invariavelmente encontraram seu caminho nas mãos de senhores da guerra e líderes tribais. É improvável que algum tenha sobrevivido até hoje. Tecnicamente, os Type 58S vietnamitas permanecem em serviço até certo ponto, mas estão baseados nas disputadas ilhas Spratly, onde foram enterrados e usados como postos de defesa estáticos. Também foi alegado que pelo menos um T-34 foi devolvido ao serviço por combatentes pró-russos na Ucrânia em 2014, depois de ser retirado do pedestal onde estava sendo exibido, embora as informações sobre seu uso real sejam escassas. A maioria das pessoas acredita que foi um gesto simbólico dos rebeldes, em vez de uma tentativa séria de entrar em conflito com o governo ucraniano. No entanto, foi em 2018, em meio à guerra civil iemenita, que o 34 mais uma vez atendeu ao chamado para as armas. Muitas forças que usam o T-34-85 estão compreensivelmente receosas de que a arma de 70 anos exploda ao ser disparada e assim mate a tripulação, tanto que eles recorreram a instalar um cordão de rasgo que pode permitir que eles disparem a arma de fora da torre. Assim, o tanque ficou conhecido como o 34 Ripcord. É incrível imaginar que o 34 ainda está em combate, dado que durante a Segunda Guerra Mundial, o exército soviético considerava qualquer T-34 que sobrevivesse dirigindo mais de 1000 quilômetros como quase idoso. É um testemunho de engenharia sólida e da insaciável propensão do homem para a guerra. E aí, você tem a história dos grandes tanques da Segunda Guerra Mundial, um legado muito mais longo do que qualquer um jamais teria acreditado. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.